Olá, família pinheirense! Estamos de volta com mais um episódio do nosso ECP na Rede, o podcast feito de pinheirense para vocês pinheirenses. Eu sou o Dudu Viana, aqui do meu lado está o meu amigo Juarez Araújo, o nosso Juju. Bem-vindo, Juju! Beleza, Dudu Viana, prazer estar aqui com você, justamente com um grande atleta do Pinheiros. Faça as vezes da casa, por favor. Eu não, é você que tem que apresentar o cara é uma das estrelas do multi-esportes que tem o Pinheiros, por favor. Então, e temos um convidado especialíssimo para vocês, Diogo Hubner. Obrigado, gente. Nosso atleta pinheirense do handball. Boa tarde, Dudu. Boa tarde, Juarez. Obrigado pelo convite, um prazer, né? Sentar nessa cadeira aqui é sempre um pouco complicado, porque só passa nome grande aqui e aí veio eu hoje, né? Pra trocar uma ideia, pra conversar um pouco sobre esporte. Você é gigante, você não é grande. Uma galera que passa aqui é pesada, né? É verdade, a gente já conseguiu nomes pesadinhos mesmo. Então, começamos com o Baby, que é mais ou menos pesado. Mais ou menos. Eu tô engatinhando ainda devagarzinho. Eu vou fazer a primeira pergunta, se você me permite. Óbvio. Você me permite. Existe uma cultura brasileira que todo jogador de handball tentou jogar basquete, é verdade? Eu não, eu longe disso. Por incrível que pareça, eu comecei como goleiro de futsal, lá na minha cidade, em Niterói. Na escola que eu estudava, tinha uma escola de esporte, né? Então era trabalho extracurricular que a escola fazia, e o professor era o mesmo do vôlei, ele não tinha basquete, era o mesmo do vôlei, era o mesmo do futsal e do handball, o professor Luiz Antônio Brasil. E eu comecei como goleiro de futsal. Naquela época eu já era um pouquinho maior que todo mundo, depois eu fui ficando menor que todo mundo, mas naquela época eu era maior que todo mundo. Era goleiro, gostava, como todo menino jovem, ama futebol, né? Aquela paixão nacional. E aí um dia ele me convidou para fazer uma aula de handball, uma eletiva, né? Que a gente chamava aula de handball, e foi paixão à primeira vista, cara. Nunca tinha escutado falar. Na verdade, a minha cidade, Niterói, tem uma tradição grande no handball, né? De lá saíram atletas como o Bruno Souza, que, né, foi um dos maiores jogadores. Foi, com certeza, um dos gigante do Brasil. Sim, sem dúvida. Ele atuou na Alemanha durante muitos anos, foi destaque na Alemanha, foi eleito o terceiro melhor jogador do mundo. Sim. Bruno, que foi secretário de esporte de alto rendimento, e hoje está à frente lá do projeto do Pacaembu também. E teve o Zeba também, Fernando José Pacheco, que teve uma passagem também enorme, de Niterói? Também, do mesmo colégio. Meu Deus! Do mesmo colégio, os três, passando pelo mesmo professor, Luiz Antônio Brasil. E o Zeba teve uma passagem brilhante aqui para o Esporte Clube Pinheiros, né? Foram vários anos do Esporte Clube Pinheiros, diversos títulos, talvez aí na história recente do clube, uma geração que mais trouxe títulos para o clube. Ele, entre 2007 e 2012, né? Foram anos dourados assim, para o handball pinheirense, que eu sofria muito, porque eu estava do outro lado. Eu era do arquirrival na época. Metodista. Eu era da Metodista, São Bernardo. Mas enfim, a minha história com o handball foi assim, meio por um acaso. E aí ali as coisas começaram a acontecer, como eu disse, eu era um pouco maior que todo mundo naquela época, e eu fui me destacando, né, jogando campeonatos escolares, de clubes, e aí seleção estadual do Rio de Janeiro e tal, quando pela primeira vez teve o convite da equipe da Metodista de São Bernardo, da extinta equipe da Metodista de São Bernardo, para eu vir para São Paulo aos 16 anos. Eu vim, fiquei pouquíssimo tempo, na verdade, fiquei 6 meses, né, saudade da mãe, moleque mimado, né? Saudade da mãe, da praia e tal, e resolvi. Voltou. Voltei para Niterói. Aí depois, aos 19 anos, eu tive uma conversa também, a Metodista de novo entrou em contato comigo, na verdade até na época, nosso saudoso Sérgio Hortelã também entrou em contato comigo para eu vir para o Pinheiros, mas acabei optando para ir para São Bernardo. Fiquei em São Bernardo durante muito tempo, cara. Fiquei 12 temporadas em São Bernardo. Dudu, é meio complicado fazer pergunta pro rapaz aqui, né? Fala, né? Não, primeiro que o cara é apresentador de podcast. Então, ele está do outro lado da mesa hoje. Cara, daqui a pouco ele vai fazer pergunta. Então, eu tô com medo de você receber pergunta do lado de lá. Sabe, quando eu comecei a história do podcast, me falavam muito, não pode ter silêncio, né? Porque vai pro áudio e tal. Então, cara, eu já gostava de falar. Cara. Então, agora ficou um catedrático? Vocês falam. Tá muito espelho em você. Aí, E deixa eu... Agora, eu queria só fazer uma pergunta para ele. Podemos mudar de tema? Deve. Não, só uma observação. É verdade, né? O handball é um dos esportes mais praticados do Brasil pelas crianças por conta de aula de educação física. Isso na minha infância, na minha adolescência, era verdade. Hoje, sinceramente, eu não sei te responder se é. Mas todo mundo que pergunta pra mim, o que você faz? Eu jogo handball. Eu já joguei. Já joguei. Então todo mundo já jogou. Todo mundo. É um esporte que todo mundo já jogou. Todo mundo. Eu era um craque. Você era bom? E normalmente assim, todo mundo era craque. Todo mundo era bom. Eu era ponta esquerda.
O handball, eu tive uma passagem de 4 anos e meio no Paraná, até hoje o esporte mais praticado em escola no Paraná. Isso com certeza, isso aí ninguém tira lá do Paraná e você sabe disso aí, né? Agora, você teve 12 anos no Metodista, está 8 anos no Pinheiros? 8ª temporada do Pinheiros, e foi inventar de jogar no Vasco da Gama. Vamos começar pelo começo. E para quem não sabe, antes da Olimpíada de Sydney, né, o Vasco montou um projeto, na verdade, para a Winnipeg em 99. O Vasco montou uma estrutura, Eurico Miranda, mega Foi aquela época. Foi aquela época que ele quis montar um monte de esportes olímpicos, ele quis investir muito. Ele queria ganhar mais medalha que o Brasil. Então ele traz jogadores estrangeiros e tal. Eu lembro, certo? Cara, a galera que acompanha futsal... Eu estive em Winnipeg. Então a galera que acompanha futsal, basquete, cara, aqueles anos ali, 99, 2000 do Vasco, era um negócio absurdo. Sim. O Vasco tinha uma mega equipe de basquete e futsal, Manuel Tobias, Schumacher, uma galera do futsal. E também olhou para o handball, viu que era um esporte que, né, até hoje é um esporte, quando você olha assim dentre os coletivos, é um esporte barato. Né? O Eurico falou, é isso aqui? Toma. E aí em 99 ele montou uma estrutura, começou ali um time muito forte, mas em 2000 realmente ele levou metade da seleção para lá e tal. Só que, cara, Rio de Janeiro, né? Rio de Janeiro é tudo muito complicado e tal. Eu sou carioca, então eu tenho licença para falar. Eu tenho licença para falar. Ali as coisas são meio complicadas. Quando se fala de esporte, de estrutura, de campeonatos, de competições. E aí ali as coisas começaram a não dar muito certo. E quando foi a Olimpíada, se não me engano, de Sydney, sei lá, acabou em agosto, no meio de agosto. Em setembro a gente já começou a ter problema de salário. Eu era juvenil ainda, então eu morava em casa, não era para mim, não era, mas para a galera que foi para lá com família. Foi um momento muito crítico. E eu ainda joguei no Vasco, eu joguei em 2000, nesse ano aí que foram os Galácticos, jogava júnior juvenil e treinava com a equipe adulta. Para mim era um sonho, porque eu estava treinando com os meus ídolos, né? Então, o Vanini, por exemplo, o Vanini que é sócio do clube. Meu grande amigo. Fábio Vanini, ele estava nessa equipe do Vasco. Então, pô, eu ia treinar, eu vi o Vanini na televisão, eu ia treinar Vanini, sabe? Uma coisa assim, vários Flash, nomes, Vanini, né? vários outros nomes estavam ali naquela equipe e assim, para mim foi muito bom, né? Independente se eu tinha recebido ou não. Aí quando foi 2001, que aí eles prometeram, aí cada mês os caras aumentavam meu salário mais um pouco. Não, agora você vai ser titular do adulto. Eu falei, meu Deus, esse dinheiro eu nunca vi. Isso aí você esquece. Mas foi muito importante porque foi uma vitrine muito grande, porque apesar dos problemas, aliás, tem uma história boa, apesar dos problemas, a gente jogou a Liga Nacional. E naquela época a Liga Nacional era muito forte mesmo. Então a gente via para São Paulo para jogar, jogava contra o Pinheiro, jogava contra a Metodista. E assim, o moleque desempenhava e, sabe, as equipes começaram a olhar para mim. Então ali foi o primeiro momento, assim, no cenário nacional adulto, as pessoas começaram a olhar para mim. Muito bom. A história que a gente viajou para o Sul com o Vasco, a gente foi multado 4 vezes nosso ônibus por emissão de gases poluentes, cara. A noção do ônibus que a gente viajou. Nossa! Você acredita? 4 vezes? Multas por emissão de gases poluentes. Meu Deus. Então, você imagina como é que não era o busão, cara. Meu Deus. Busão raiz. Não, raiz. Mas enfim, coisas do esporte. Diogo, vamos falar então de Olimpíadas. Infelizmente o Brasil não conseguiu se classificar para Paris. Como é que você acha que está o desenvolvimento dos atletas para as próximo calendário de competição que a gente tem no handball masculino? Você acha que dá para o Brasil chegar, dá para voltar a jogar no nível competitivo que já chegou a jogar um tempo atrás? Bom, assim, eu divido o handball nacional em 2 partes. Uma a gente fala de seleção brasileira, outra a gente fala de competição interna. Quando a gente fala de seleção brasileira, hoje, e já há bastante tempo, uns 10 anos aí, a gente tem um êxodo muito grande de atletas para a Europa, muitas vezes, aliás, em boa parte das vezes, feita de uma maneira, na minha opinião, equivocada, né? Porque atletas indo, porque eu quero ir para a Europa. Quero ir para a Europa, atravessa a poça, mas para onde eu vou na Europa? Como que vai ser isso? Como é que vai se desenhar isso? Muitos atletas vão da maneira, do meu ponto de vista, correta, vão para boas equipes, grandes equipes, equipes que têm projeção, equipes que têm bom trabalho. Aí sim, esses atletas, né? A gente tem alguns casos importantíssimos dentro da seleção, que são assim, exemplos do Thiago, por exemplo, que foi atleta do clube, atuou no clube durante muito tempo, categoria de base, e aí foi para uma equipe na Espanha, depois para a Hungria, e hoje, já há bastante tempo, atua no Barcelona. Raniel Langaro, outro atleta pinheirense que estava aqui, foi para a mesma equipe do Thiago na Espanha. Então, assim, alguns caminhos são feitos de maneira correta e outros nem tanto. Esses atletas que fazem de maneira correta,
estão jogando competições em alto nível e isso beneficia muito a seleção brasileira. Na hora a gente sempre teve um problema, na minha geração, um problema grande que a gente treinava pra caramba e tal, reunia a seleção aqui, fazia bastante fase de treinamento, mas a gente não tinha o jogo, né? A diferença do dia a dia. Contato com o grande adversário, né? Principalmente o dia a dia, né? Você jogar com esses caras uma vez a cada 2 anos, que é mundial, é uma coisa. Outra vez o dia a dia do cara é lá. Então a gente melhorou muito o nível da seleção. E quando a gente fala de competição interna, a gente tem um problema grave, né? De estruturas, de calendário, de vários probleminhas que a gente tem que não ajudam muito a esse desenvolvimento do handball dentro do Brasil. A gente teve uma passagem de um treinador no Brasil, Jorge Ribeira, que é o treinador atual da Espanha, que é considerado um dos maiores treinadores do mundo, e ele fez um projeto no Brasil que surtiu muito efeito, que eram os acampamentos. Então, como é que funcionavam os acampamentos de handball? Ele viajava o Brasil em pequenos acampamentos, então ele ia lá para os lugares mais remotos do Brasil que você possa imaginar, e olhava os jogadores, e aí biotipo grande e tal, fazia esse trabalho, essa triagem. E aí depois existia um acampamento nacional, onde 120 atletas se reuniam, mais, 30 treinadores se reuniam, e ali passavam 10 dias treinando, aprimorando, criando um padrão para a seleção brasileira. Então a seleção brasileira cadete, que é a sub-16, e a seleção adulta, elas jogavam igual. Então o menino que ia subindo, ele ia jogando da mesma maneira. E isso ajudou muito essa projeção da seleção. Né? Com a saída do Jordi, a gente teve a entrada do Washington, que foi treinador aqui no clube também, tentou seguir essa linha, mas foi um ano pós-olímpico, que aí a gente sabe que investimento foi um problema grave para o esporte nacional. A gente teve muita dificuldade de seguir esse projeto e depois esse projeto com um novo treinador se perdeu. Dos acampamentos, desse trabalho segmentado de base. Então assim, a gente tem muito, respondendo, dei a volta no mundo para responder a sua pergunta, mas a gente tem muito talento, a gente tem muita peça, muito menino novo, mas a gente depende hoje dos clubes isoladamente trabalharem esses atletas e aí a seleção pensar. Para mim não é a maneira ideal de se trabalhar. Para mim a maneira ideal era fazer essa triagem de seleções trabalhando igual, né, com o mesmo padrão, mas hoje a gente não tem esse cenário. Mas a gente tem muita possibilidade. Né? Mas é difícil ter esse cenário em qualquer esporte, não é exclusividade do handball. Então, você vê até em futebol, que é o nosso carro-chefe. Mas o handball já conseguiu fazer isso. É isso que... já conseguiu no Brasil. Com os acampamentos. Né? Então assim, é isso que talvez não repetiu, né? A gente tem exemplos, tem bons exemplos. Né? O vôlei acho que é talvez o maior exemplo disso. Sim, o vôlei pode ser. Vai lá passar Saquarema, todas as seleções treinam da mesma maneira e tal. Sim. As comissões técnicas se conversam e tal. Então é esse processo que tem a receita, a gente só não consegue replicar. Né? Mas a gente tem boas possibilidades, uma pena a não classificação para a Olimpíada. Até em questões financeiras, porque a gente sai do plano do COBE, né, de plano medalha, todo o repasse de verba é menor. Então assim, uma pena, eu acho que o órgão competente da confederação e as comissões técnicas de seleção precisam olhar para dentro, trabalhar de uma maneira adequada, definir o quanto antes para ter um projeto para Los Angeles. Dá para a gente pensar em Los Angeles às vésperas dos Jogos Pan-Americanos, para, agora de Lima, né, que vai ser no Peru de novo, para poder pensar em Olimpíada. Não, tinha que estar pensando desde o dia que perdeu o jogo do pré-olímpico, perdeu a chance de participar de Paris, tinha que estar pensando já nos Jogos Pan-Americanos de Olimpíada. A gente chega na Olimpíada, e aí quando a gente fala de Olimpíada, cara, é sempre um capítulo especial. Cara, todo mundo quer jogar a Olimpíada. Né? A gente fala muito, os europeus, o europeu vai jogar campeonato mundial, aí o cara às vezes pede dispensa porque o clube não fala pro cara descansar para ter a Olimpíada. Tá todo mundo do jeito que dá, na melhor maneira. Até o LeBron James, cara, todo mundo quer ganhar os Jogos Olímpicos. Então assim, quando a gente vence a Alemanha, vence a Polônia, assim, foram resultados muito expressivos pra gente. Claro, estamos em casa, obviamente a gente queria... O cruzamento foi injusto. A gente queria semifinal, queria medalhar e tudo, mas a gente também sabia o nosso tamanho naquele momento. Né? Então o Brasil estava indo para sua... O Brasil tinha antes do Rio participação olímpica em Barcelona 92 porque Cuba desistiu. Em Atlanta 96 porque Cuba desistiu. A gente tinha ido para a Olimpíada de Atenas porque ganhou os Jogos Pan-Americanos de Santo Domingo em 2003 e foi para Pequim porque ganhou o Pan do Rio em 2007. Então a gente tinha tido 2 participações pelas nossas próprias pernas. E essa foi porque a gente era sede. Então assim, a história do Brasil com a Olimpíada é meio recente, sabe? No handball. Então, a gente chegar numas quartas de final foi um resultado, assim, pra gente bacana, assim, sabe? Mas, claro,
como eu disse, a gente queria medalha, obviamente. Que às vezes é a expectativa também tanto do jogador quanto da parte da torcida, Claro. né? Talvez o Juarez esteja falando como torcedor. E a grande maioria nem conhecia tanto a fundo do handball, né? Porque, no final, tanto é que o jogo da Alemanha ficou famoso, o cara, vai morrer, então o cara da Alemanha, não é uma coisa muito normal do seu original de handball, o cara, vai morrer, sabe? Umas coisas assim, quando o cara tomou um cartão vermelho lá. Mas enfim, foi muito legal, aquilo ali foi um sonho que a gente viveu. Infelizmente a gente não vive esse sonho todo dia, né? Mas foi muito legal, foi muito bacana. E você está se preparando para parar, né? Pô, tem um tempo, né? Mas tá ensaiando, mas não chega. Cara, ano passado bateu na trave, assim, de parar. Eu falava que depois dos Jogos Olímpicos, eu joguei a Olimpíada com 33 anos. 41. Eu joguei a Olimpíada com 33 anos e eu falava que eu ia jogar até os 35. Estou aqui. Mas ano passado ia ser o meu último ano, assim, tudo meio que certo, assim. E aí começando com a comissão técnica e tal, algumas questões, os resultados também não foram o que a gente esperava no passado e tal. Cara, eu me vi na situação de acho que dá mais um ano. Mas foi tudo muito conversado assim, com a comissão técnica, apesar da gente ter tido a troca, né? Do Washington pelo Alex, o Alex fazia parte da comissão técnica. Foi tudo muito conversado e eu sempre deixei muito claro, cara, eu não quero ser aqui aquele cara intocável, emblemático. Cara, mesmo porque eu não sou essa pessoa, eu quero ajudar. Se for pra falar, Joe, você é velho, não sei o quê, cara, não esquece. Então eu prefiro que joguem limpo comigo. Mas não, cara, eu, na medida do possível, eu acho que eu ainda colaboro muito. Ano passado, eu julgo talvez ter sido uma das minhas melhores temporadas no Pinheiros. Mesmo aos 40 anos e tal, acho que eu pude desempenhar um papel. Tá com tempo pra queimar, hein? Mais ou menos. Mas então eu levando, cara. Eu sofro muito não que eu sofro com lesões em muito de treino, mas eu tenho 7 cirurgias, né, cara? 7 cirurgias, artrose nos 2 joelhos, coluna, tudo, coitado da Laís. Mas a dor faz parte do uniforme do atleta. Eu sabia que já ia falar essa frase, eu tava esperando. É verdade, Mas tem umas dores que, cara, sabe, acordar. Uma coisa é você treinar com dor. Você sofre onde? Que parte do corpo? É mais fácil de falar qual. Não dói. Cara, meus joelhos acho que são os piores, assim. As cirurgias de joelho? Tive 2 no esquerdo, uma no direito. Tudo cruzado? Não, 2, um cruzado em cada e um menisco no outro. Mas cada um tem um cruzadinho pra contar a história. Eu tenho 2 de ombro direito, uma de ombro esquerdo, de mão, de dedo. Não, tá mais fácil a vida de podcast. Então essa inclusive, vamos de nosso podcast? Por favor. Então vamos lá, agora você tá vendo o podcast. Atenção, legenda aí. Legenda, vamos legendar. @podsport_, e lá no YouTube você coloca Podsport Podcast que aparece pra você lá. E é isso que você vai querer fazer da vida quando acabar de sofrer? Cara, eu faço tanta coisa na minha vida, cara, eu não sei na verdade, mas é uma maneira de eu me manter conectado com o esporte, né? O Podsport, a história do Podsport foi na época da pandemia que surgiu, acho que todo mundo semi-enlouqueceu naquele momento, né? Eu comecei a ter muita insônia, saía pra caminhar na rua 4 horas da manhã, ouvindo podcast. E eu não consumia muito podcast, eu comecei a consumir podcast, cara, eu quero ver alguma coisa de esporte, né? E não tinha naquela época, tinha o Endorfina, tinha muito segmentado, sabe? Um de corrida, outro, de basquete tinha, eu lembro que do rugby tinha 2 ou 3 episódios, muito de futebol, né? Mas aí as resenhas e tal, mas não tinha nenhum que falasse de esporte em 360 graus. Que falasse com um cara do marketing, que falasse com o fisioterapeuta, que falasse com o médico, que falasse com o atleta, com o ex-atleta. E eu falei, cara, eu gosto, já repararam que eu gosto muito de falar. Gosto muito de falar sobre esporte. Cara, por que não fazer? Tá, aí uma oportunidade. Por que não fazer? E aí comecei com a minha esposa, né? Começamos a fuçar lugares e como que vai fazer isso, rentabilizar, porque, né, existe, né, toda uma questão de equipamentos e tal. E, pô, eu conheci uma santa pessoa chamada Bruno Venga, que é o CEO da Olá Podcast, que é a produtora do Podsport. Cara, o cara simplesmente abraçou o projeto e falou, cara, vem junto com a gente, vem para debaixo do guarda-chuva da Olá Podcast. E, cara, estamos hoje, a gente está gravando aqui no dia 3 de abril, hoje a gente está com 141 episódios. Cara, que esse sucesso. Diogo, 2 perguntinhas. A primeira, que é ser atleta do Pinheiros, e a outra, qual folgado daquele grupo de jovens que tem o handball do Pinheiros se chama de tio? Bom, você fala, já começa a dar tremedeira, né? Vamos lá. Ser atleta do Esporte Clube Pinheiros, como eu disse, eu, durante muito tempo fui adversário do Esporte Clube Pinheiros. E era uma rivalidade assim,
pesada, né? Eu não peguei tanto essa rivalidade, tinha uma rivalidade com a mentorista antes de mim, de pau, assim, pau mesmo no jogo, que não é o objetivo do esporte, longe disso. Mas eu peguei uma rivalidade pós esse pau, uma rivalidade que era sadia, mas era de muita briga na quadra, de título, sabe? De briga em final e tal, pelo jogo mesmo. E era inimaginável, até 10 anos atrás, falar que o Diogo jogaria no Pinheiros. Inimaginável. Quem vê hoje e tal, eu acho que eu me identifico muito com o clube. Né? Flamengo e Vasco, hein? Quase isso. Eu acho que hoje, né, eu me identifico muito com o clube, mas é inimaginável. Né? O Hortelã, de novo citando o saudoso Hortelã, cara, eu brigava com o Hortelã demais, assim, na quadra, de passar, de falar, de xingar, dele e tal, não sei o quê. E foi engraçado quando ele me chamou, porque eu tenho 2 passagens pelo Pinheiros. Eu tenho uma em 2015, que eu vim jogar a Liga Nacional, a gente foi campeão da Liga Nacional. Aí eu fui embora em 2016, joguei em São Caetano, joguei a Olimpíada do Porto, São Caetano, e depois eu retornei em 2017. E eu lembro a minha primeira reunião com o Hortelã aqui, sentou, eu gostava muito de boliche, tomar um café para conversar e tudo, e eu só brigava com ele. Eu não tinha tido nenhum relacionamento com o Hortelã, de sentar e vamos conversar, era só briga. Aí eu lembro que a primeira coisa que ele me falou foi assim, você é o tipo de jogador que eu gosto no meu time. Eu falei, por quê? Porque você briga com os outros. Eu falei, entendi. E cara, respondendo a primeira pergunta, cara, ser atleta pinheirense é diferente. É diferente, vestir essa camiseta todo dia, né? As pessoas falam muito, jogar, não. É o dia a dia. Eu acho que o dia a dia do clube é um negócio que é mágico, assim, sabe? Quem ama esporte, você viver aqui nos corredores do clube, você está o tempo inteiro, você cruza, você está com o Nori, você está com o Baby na academia, você está com, sabe? A nata do esporte nacional, se não está aqui, já passou por aqui, ou passará. Né? Então, ser atleta do Pinheiros é diferente, é especial. Vestir essa camiseta é especial e não só no dia do jogo, no dia a dia. A gente tem um peso em vestir essa camiseta. Então, todo menino jovem que chega, a gente tem uma equipe muito extremamente jovem, há bastante tempo, acho que o primeiro passo é a pessoa entender o que é vestir essa camiseta. E quando entende, apesar de o handball a gente não ter tido bons resultados, principalmente no ano passado, não diminui o tamanho que é vestir essa camiseta. A responsabilidade continua sendo grande, não é qualquer pessoa que veste, precisa entender o que é essa camiseta, precisa ter isso dentro de você, o que é ser pinheirense. E, de novo, citando o Hortelã, eu não canso de citar ele, porque, para mim, Esporte Clube Pinheiros e o Hortelã se confundem, a história se confunde muito. Ele faz a questão de passar isso, sabe? O que é ser pinheiro. Eu até me arrepio falando dele, porque foi uma pessoa que me ensinou muito, né? Mesmo eu aos 34 anos chegando no clube, né? Tinha tudo para falar, vou chegar ali só... Não, o cara pegou para ensinar mesmo, aprendi muita coisa, deu muita coisa. Uma pessoa marcante, né? Porque todo mundo fala dele. Muito marcante, é um cara que deixou uma lacuna grande, assim. Deixou seu legado no esporte brasileiro. Muito. Acho que até hoje a gente chega, né? Eu converso com o Alex, que é meu treinador hoje. O Alex é da minha idade, porque você é muito mais velho que eu. Joguei muito tempo contra o Alex. Joguei com o Alex em seleção só, de categoria de base, mas joguei muito tempo contra. A gente conversa muito sobre isso. Então, até hoje, sabe, chegar ali, ver a mesa do a gente sempre chegava no tempo que estava escrevendo alguma coisa ali, chamava, sabe, o jeito dele, ele sempre é lembrado, assim, um cara que sempre é lembrado de maneira muito positiva. Então, ele fazia questão de deixar isso muito claro. A gente precisa ter uma equipe vencedora. E como se constrói isso? No dia a dia. O dia a dia do clube, quando a gente fala de handball especificamente, é muito importante para essa construção. E o folgado? O folgado tem um monte. Agora está piorando. Eu não sei se sou eu. Se é a tolerância diminuindo, isso não é tornando mais folgado, cara. Porque só no juvenil, cara, normalmente às quartas-feiras eu tenho folga para tratar e para recuperar, né? E aí, às vezes eu venho às quartas-feiras. E normalmente é quando alguns juvenis vêm para treinar. Cara, você me coça, vai que os meninos já me respeitam bastante. Eu tenho que dosar, porque eu sou de outra geração, né? Hoje a gente não vai fazer também muita coisa. Eu sou de uma geração que é outro nível de tratamento, né? É completamente diferente. Hoje não dá pra fazer tanta coisa. Mas é um barato, cara. Eu costumo dizer que os meninos me rejuvenescem, assim, sabe? O espírito, sabe? Às vezes eu chego em casa pra conversar com a minha esposa e falo, meu, o que você tá falando? Eu falei, desculpa. Tem que virar a chave, porque eu tava ali com os moleques de 18 anos. Pô, esse ano eu joguei com nunca da minha filha. Minha filha é mais velha, cara. Então, assim, Quantos anos tem sua filha? Minha filha faz 17. Você tem quantos filhos? Eu tenho duas. Eu tenho uma de 17 e uma de 3. A mesma esposa. 17 e 3? Somos dois loucos, mas tá tudo certo. Eu também gosto de fazer essa pergunta para todo mundo, que eu estou engolindo aqui, coitado do Dudu. Você sabe que
o atleta morre 2 vezes, né? Sim. Quando ele para de jogar, quando ele vai acordar, que ele acorda, ele quer arrumar a malinha dele, a sacola para ir treinar, aí ele fala, cara, hoje eu não vou para lugar nenhum. E outro quando morre. Você está preparado para isso, cara? Cara, eu acho que eu venho me preparando, ocupando o meu dia, minha cabeça com outras coisas. Eu acho que seria muito pior se eu parasse de jogar e falasse agora. Né? E você está se ocupando aí, né? Exatamente. Então, eu além de ser podcast, de ter lá o projeto do Podsport, eu também tenho uma agência de marketing digital, onde eu faço gestão de pequenas empresas, de redes sociais, gestão de redes sociais de pequenas empresas. Então, sou empreendedor. É um lado empreendedor. Tem um lado meu empreendedor, porque eu acho que isso vai tentar suprir essa lacuna, sabe? A hora que eu for pensar que eu tenho que fazer a mala, tudo já acabou o dia. Eu tenho tanta coisa para fazer no meu dia. Perfeito. Então eu acho que esse foi o caminho que eu segui. Porque se você me falasse isso até 3 anos atrás, me dava um... E sabe quem tá louco pra jogar com você? A equipe de Masters de Handball do Pinheiros. Sabendo Que a diretoria de junta criou um time, o Rojas, o Fernando Rosa, que jogou com você inclusive. Sim. Já começaram a jogar, já tá rolando o bate-bola lá, estão te esperando lá. Pô, que legal. Você vai? Isso daí, cara, Ano que vem só, cara. O cara tem... eu tenho um certo medo do Master, cara. Eu tenho um certo medo, porque os caras são brutos. Mas você sabe que não joga qualquer um lá, eles sei. fizeram uma seletiva lá. Eu tô Você tem sabendo. que ter jogado tal campeonato para poder jogar Eu no tô outro lado. sabendo, o Rosa ele era ponta direita da Metodista. Quando eu cheguei a primeira vez na Metodista, eu joguei um pouco com ele, cara. Então ele me encontrou, acho que ano passado, retrasado, na arquibancada aqui, Diogo, fazia muito tempo que eu não via. Eu olhei e falei, nossa senhora, eu fui lá, troquei uma ideia com ele, antes dele virar sócio do clube e tal. E o Rosa também comentou isso comigo. Mas, bom, o Rosa é meu diretor, só que se ele liberar, eu vou lá, vai estar bom. Se ele liberar, Será que esses sabe caras que ele libera, cara, ele libera. Eu Gente vou ter que fina inventar outra demais. desculpa pra não ir. Mas, cara, é muito legal o projeto do Master do Pinheiros, né? Eu vi lá uma foto, pô, tem uma galera aí que... Então, você conhecia a galera da foto? Muita gente. Todos têm a idade dele? Isso que eu imaginei. Tem uma competição que chama Brasil Master Cup. Normalmente eu vou porque tem a galera do lado do Rio, de Niterói, meus amigos que vêm jogar. Cara, eu olho os caras da minha idade e falei, cara, eu tinha que estar aqui, velho. Sei lá, os moleques correndo e tal. Mas não sei, cara, Master é um negócio que eu tenho meio... Eu acho que eu vou sugar tanto do meu corpo jogando, né, sendo atleta, que quando acabar... Aquele aposentado que não quer saber mais da bola. Talvez daqui a, sei lá, acabou, parei de jogar, aí passou um ano, aí começa a pintar aquela saudade, acho que vou estar com menos dor. E aí eu acho que eu vou... Aumenta um pouquinho o peso, né? Você fala aí, pá. não vou não, Jorei. Se eu aumentar o peso, cara, aí eu não ando de Ele novo. não tem perfil de ganhar peso. Cara, eu vou ter que... Biotipo tá bom. Eu não vou poder parar de praticar atividade física, cara. De fortalecer, porque senão, cara, é cadeira de roda. Do E jeito com a filha de 3 anos, daqui a pouco tá aí, você tem que sair atrás mais. Tadinha, essa sofre, cara, porque quer correr. E ela, a mais velha, ela é menos agitada que a mais nova. A mais nova, cara, é terror. Acaba o jogo aqui, ela entra na quadra, cara, pra tirar ela é um caos. E aí ela cobra muito, papai, não sei o que brincar. E eu falei, vamos. Aí senta aqui pra brincar comigo. Ai, sento. Levanta, eu levanto. Cara, tudo com muita dor, mas tem que dar um jeito, né, cara? Dá um jeito. E o Pinheiros, quer falar alguma coisa, Juarez? Não, claro. O Pinheiros ganhou a Arujá Cup, né? Em cima do Praia, né? Que tinha ganhado do Pinheiros. Isso, na verdade, o Arujá Cup é o terceiro ano que a gente participa, né, como um torneio preparatório. O primeiro ano, na verdade, foi um jogo só contra Guarulhos, a gente venceu. Ano passado foi o mesmo triangular contra Taubaté e Praia, e a gente venceu também. E esse ano a mesma coisa, Praia e Taubaté, a gente venceu os 2 jogos. Mas, cara, acho que serve muito para saber em que nível a gente está atualmente. As equipes do Praia e do Taubaté, que são as 2 principais equipes do cenário nacional hoje, elas, junto com o Nacional de Santa Catarina, eles começaram a treinar depois que a gente, né? Começaram a treinar acho que 15, 20 dias depois da gente. Isso faz muita diferença. Né? Então, toda aquela parte física pesada, de pré-temporada mesmo, de pista, de ferro e tal, a gente já está tirando há algum tempo. E eles, né, recentemente tiraram. Então, a gente sabe que tem muita coisa a melhorar. Claro, vencer um torneio contra essas 2 equipes é muito legal, mas não vale nada, cara. No passado a gente venceu e... Nem pra autoestima? Ficamos... Cara, eu acho que serve como um norte para entender se o trabalho está no caminho certo. E sim. Legal. Sim, legal. Um termômetro, claro. É fundamental esses jogos pré-temporada. É uma coisa que no Brasil a gente nunca tinha, não tinha muito esse hábito. De um tempo para cá a gente começou a fazer.
É importantíssimo a gente saber. Meu, chega lá, tá tudo ruim, os 2 jogos péssimos. Peraí, é uma coisa que a gente precisa ajustar. O que é? Putz, vencemos, coisas interessantes foram feitas, muitos erros aconteceram. É bom pra gente testar. É diferente do coletivo, do treino, que é a pessoa que está no dia a dia. É completamente diferente. É importante esses testes contra grandes equipes. Mas o título, assim mesmo, cara, deixa isso pra lá. A gente tem um objetivo muito claro, que é, né, confirmando a nossa participação no Sul-Centro, porque a gente não tem vaga pelas nossas próprias pernas, mas a gente tem uma boa e grande chance de ser convidado, porque vai ser realizado em Taubaté. É o nosso primeiro objetivo do ano. Depois, Campeonato Paulista, depois Liga Nacional. A gente tem muito claro que as competições oficiais são os nossos objetivos. E a gente está treinando muito duro para isso. Muito duro para isso. Uma mudança de comissão técnica, né? A saída do Washington, a entrada do Alex, que na verdade o Alex já estava aqui há muito tempo, mas estar no comando da equipe é a segunda vez, porque ele tinha tido uma passagem como treinador interino quando o Hortelã ficou doente, mas como treinador efetivo mesmo, a primeira passagem do Alex com a equipe adulta. Mas sai na frente porque conhece todo mundo, né? Tava já no clube, o Alex está no clube há mais de 20 anos, né? Como atleta e depois como treinador, extremamente vitorioso, incontestável com a equipe feminina, né? O Alex acho que ficou 2 anos invicto, né? Um trabalho fora de série, ele que cresceu junto com essa equipe, ele que montou essa primeira equipe, foi crescendo com ela, e agora um desafio novo para ele com a equipe masculina. O ano passado ganhou o Sul-Centro, ganhou a Liga Nacional, né? Ganhou tudo. Paulista. Com cachorro quente, batata palha completa, é tudo. E no outro ano também, né? Em 2022 Aí não também. estava aqui. Em 2022 a mesma coisa. Então, já há bastante tempo o Alex vem colhendo bons frutos com o feminino. E agora, né, foi entendido que essa colocação dele no masculino pode ser benéfica. E eu também acredito muito nisso. Eu acho que o grupo inteiro confia muito no Alex, né? Apesar de ser um treinador extremamente jovem e tal, já tem título mundial. O Alex estava na comissão técnica do título mundial feminino em 2013, né? Assistente técnico do Morton. Cara, um cara que, apesar da pouca idade para um treinador, extremamente experiente, extremamente competente, tem a confiança do grupo. E a gente tem um bom, excelente prognóstico para 2024, apesar de uma equipe muito jovem. Eu tenho uma última pergunta, né? Eu acho que a gente está chegando no fim do programa, né? A gente anda pelas alamedas do Pinheiros e se cruza, como você falou, né? O Dori aqui, o Baby ali, Quereguini aqui, João Gomes ali e tal. Só tem estrelas aqui dentro do clube, né? É um centro olímpico. Mas você especificamente tem o seu grande amigo dessa constelação toda aí? Grande amigo não, acho que colega, a gente acaba tendo uma relação porque se encontra em fisioterapia e tal. Eu gostava do Pod Esporte também, os caras já me olham e já começam a fugir, porque... Ou é você o próximo? Você ainda não foi. Pô, em vez de querer se jogar, querem fugir. Os caras querem fugir de mim. Mas, cara, acho que é um olhar muito de admiração, né? Do que esses caras fazem, do que essas meninas fazem, não só homens como mulheres, né? Olímpicas do clube. Muitas medalhistas, muitos medalhistas. Então, assim, acho que o sentimento é de admiração, né? E, pô, tá no dia a dia desse cara, o que esse cara faz diferente? Pô, o cara treinando na academia, às vezes você bate o olho ali dentro do ginásio de ginástica, dentro do tatame ali, o pessoal da esgrima também, a gente passa assim por eles, olha, os caras estão treinando no dia a dia, não tem segredo, cara. Estão ralando. Trabalho duro igual a gente faz lá no nosso ginásio. Então, eu acho que é muito mais olhar de admiração para todos, assim, sabe? Tem alguns que você tem um pouco mais de relação, você troca mais a ideia. O Chico Barreto, por exemplo, que é da ginástica, o cara que o segundo já foi 2 vezes no Pod Esportes, aí falou, Diogo, pelo amor de Deus, chega. Mentira. O Chicão, sempre que eu convido, tá lá, tem a galera do levantamento olímpico também, o Marcão, o João da natação. Então, assim, tem a galera ali que a gente se cruza, todo mundo se conversa, todo mundo é pinheirense no final das contas, né? Às vezes não tem nem tempo de ter esse nível de Exatamente, um tá treinando, tá acabando o treino de um, tá entrando outro na academia, e tá, acho que a academia e a fisioterapia são lugares comuns que a gente frequenta, a gente gostaria muito mais de frequentar muito mais a academia do que a fisioterapia, né? Lá normalmente não é um momento muito legal pra gente. Aliás, a galera da fisioterapia também, a fisioterapia desportiva, toda a equipe lá, desde que eu cheguei no clube, galera 10, né? O primeiro fisioterapeuta que eu tive quando cheguei no clube foi o Bruno Diniz, que já deixou o clube. E agora a Laís, mas toda a galera ali é muito solícita, todo mundo muito, assim, time mesmo. Acho que o Pinheiros tem isso, né? Qualidade altíssima também. Qualidade altíssima, evidentemente, mas
de time, sabe? Todo mundo quer saber o resultado do vôlei, como é que foi ontem, do basquete e tal, e aí, putz, hoje tem jogo. Vive o ambiente esportivo do clube, É né? isso, cara. Todo Respira mundo veste, isso 24 horas por todo dia. mundo veste a camisa do Pinheiros. E quem é seu grande ídolo no esporte? No esporte, cara, eu acho que eu sou de uma geração que vi o Michael Jordan jogar, né? Então, esportivamente, mas como ícone nacional, acho que é Ayrton Senna, cara. Ayrton Senna, eu nem sou muito ligado ao automobilismo, mas eu era muito ligado por O causa apelo cara. dele na nação era Aquele muito cara grande. é um absurdo, sabe? Um absurdo. Concordo. E depois de mais velho, mais experiente, velho não, né? Mais experiente, você vai olhando para as coisas que o cara fez, cara, você fala, o cara era impressionante mesmo, assim, o que ele fazia, né? As atitudes dele, né? Como ativista. E vendo até o documentário dele, cara, você começa a entender o momento que o Brasil vivia. O Brasil precisava de alguém, né? Economicamente, politicamente, como o Brasil estava naquele momento, precisava de algum messias, assim, e ele foi esse cara. Então, o cara foi muito além do esporte. Então, como figura, acho que o Ayrton Senna, e como atleta, acho que o Michael Jordan, assim. Concordo com você, Bruno Gênero. Ah, falou dois nomes também que não tá nem pra Fiz de errar, né, cara? Fiz de errar também. Se não tivesse nenhum, ia Você ser... foi na bola de segurança. Bateu os 3 metros nunca. E eu vou contar uma 7 metros. historinha bem pequena sobre o Ayrton Senna, que quando ele era bem moleque, 16, 15 anos, ele pegava uma pastinha com release feito por um cara, Salvador Sendim, que trabalhou comigo, ia nas redações, falava assim, ele era estocar, cara, ele levava lá e falava assim, ó, pô, me ajuda a publicar isso aqui, que eu preciso arrumar um patrocínio pra mim, cara. Olha, Ayrton Ayrton Senna Senna da Silva. E não era essa mulher de rede social, Não, né? ele ia com a Internet. pastinha nas redações entregar o release sobre o que ele ganhou, o que ele vai fazer daqui o mês inteiro. Tudo. Ah, é outra cabeça, né? É. O cara é realmente à frente do Diferente, feito. diferente. Hoje, e assim, muito à frente, porque hoje o atleta, e aí só roubando um pouco aí, não sei se vocês iam usar essa pauta, mas falando, hoje o atleta ele tem uma, entre aspas, uma facilidade de chegar até marcas, de tentar melhorar a sua renda por conta de redes sociais, né? Por isso que você está milionário. Tô muito. Mas as redes sociais hoje abriram um leque para os atletas, né, cara? Hoje, imagina, antigamente você tinha que pegar um release na redação e nas empresas e tal. Hoje vai pro hotspot. Cara, hoje. Não, eu tô falando assim, exemplo, fica mais fácil de É um tipo divulgar. de você produzir conteúdo. É. Ou você no seu treino, no seu dia a dia, você consegue produzir um conteúdo Isso. que chega a grandes marcas, que chega ao grande público e tal. Eu utilizo as minhas redes sociais, claro, para as minhas coisas como atleta, mas eu testo muita coisa ali para os meus clientes também. Então, cara, eu produzo bastante conteúdo. Gostaria de produzir muito mais, mas meu dia só tem 24 horas ainda. Um dia ele vai ter 48 virar. Mas eu busco testar. E muita coisa acontece ali de questão de marca, de conversas com marcas, por causa de rede social. Então, assim, o atleta hoje ele tem uma possibilidade, uma ferramenta enorme, que é o celular, que está todo mundo o tempo inteiro com isso na mão. Então, fica também a dica aí para os atletas que não produzem, produzirem também. Claro que é uma linha tênue ali. Mas perdeu a competição e está postando coisa. Você precisa achar também o meio termo. Teu feeling, né? Você tem que se comunicar com a sua audiência Sim. no bom e no ruim e da maneira adequada no bom e no ruim. Então precisa desse feeling. Dá pra sorrir na derrota. Aí vai o media training lá. Que Media vai dar pra training. gente. Não, o Juarez dá aula isso aí, ó. Eu tô ligado. Bom, e assim, com essa dica, acho que a gente termina a nossa conversa de hoje com o Diogo. Pelo amor de Deus, Boa. Diogo. Não, mas o Diogo é um cara diferenciado mesmo. Tá Sim. pronto pra viver a vida do jeito que você quiser. Meu. Você é um cara preparado. Mais ou mesmo. menos. Eu vou, né, eu sempre gostei de me comunicar, sempre achei importante. Né, o handball, infelizmente, a gente não tem uma divulgação enorme e eu tento ajudar, na verdade, a modalidade nessa divulgação, né, desde muito tempo. Então eu fui criando isso e, cara, acho que eu aprendi a me expressar, aprendi a tentar comunicar da melhor maneira possível. E, bom, obrigado demais por esse espaço aqui. O cara é de Não, Niterói, e é né, bom cara? você ter falado esse finalzinho para servir de inspiração para quem quiser ajudar o handball, patrocinar a handball, a equipe, o pré-clube está conseguindo um bom patrocínio lá, então inclusive para o Pinheiros, que também estamos tentando aí, vamos chegando para o esporte nacional crescer, né? Isso, não só para o exatamente. handball, todas as modalidades, mas como a gente está falando de handball, para o handball voltar a ser grande, disputar a Olimpíada. Eu costumo falar uma coisa que a marca que olhar para o handball, vou falar, eu vou botar o pé aqui, vou semear e vou fazer esse negócio crescer.
meu amigo, vai fazer um golaço, porque a gente tem um bom mercado, a gente tem um grande mercado, a gente tem uma comunidade carente de informação, carente de produtos. Cara, o que eu recebo de mensagem, Diogo, onde que eu compro a camisa do Pinheiros? Onde que eu compro a camisa da seleção? Onde que eu compro não sei o que? Cara, muita gente de verdade procura produto. Então assim, a marca que olhar para aquilo ali, entender como que isso, fala, opa, junto com uma gestão adequada, né, do esporte e tal, cara, vai ter muito sucesso. Fica a dica. Fica a dica. E assim, a gente quer parar de falar, mas não consegue, porque o assunto tá bom. Não, mas obrigado, Duda, obrigado, Jorge, pelo convite. É sempre um prazer falar, ainda mais dentro de casa, um lugar que eu me sinto em casa, que é o Esporte Clube Pinheiros. Convidar também a toda a família pinheirense, nação pinheirense, para lotar o ginásio Henrique Villaboim sempre que Importante, jogo, importante. Sempre que tiver jogo do handebol masculino, do handebol feminino, aliás, de todas as modalidades, mas principalmente do handebol, né? Porque eu sou do handebol, então acho que o recado fica para essa modalidade. Então a gente tenta divulgar sempre os jogos, o clube, né? Instagram, redes sociais do clube sempre divulga datas e horários dos jogos, então por favor compareçam, vamos fazer o Façam barulho, torçam, uma caldeirão. de pressão, exatamente, porque sempre que tem essa possibilidade, a gente é empurrado de verdade por essa torcida. Perfeito. Beleza? Obrigado, Diogo. Tchau, pessoal. Nos acompanhe nas redes sociais, ali no nosso canal do YouTube. ECP na Rede. Até a próxima. Valeu!